Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia então em Esdras, capítulo de número 10. Último capítulo do livro de Esdras. Esdras, capítulo de número 10. Semana que vem nós vamos iniciar o livro seguinte, Neemias, que inclusive alguns estudiosos, teólogos apontam que seria um livro só, com Esdras, né? Que essa divisão canônica, ela talvez não existisse nos escritos originais. E nós vamos ver como tem muitas similaridades entre os dois livros. Vai ser bênção também. Esdras 10, a partir do versículo de número 1. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor, e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem, mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel, jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém. E no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: Vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: Você está certo. Devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui e esta é a estação das chuvas. Por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em 1 dia ou 2, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia. Depois que cada homem de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira, venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão e o levita Sabetai, discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. E no 1º dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso. No 1º dia do 1º mês, terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes,
estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Dentre os descendentes de Jesua, filho de Josadaque e de seus irmãos, Maaseias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa. Dentre os descendentes de Imer, Anani e Zebadias. Dentre os descendentes de Arim, Maaseias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dentre os descendentes de Pazur, Elioenai, Maaseias, Ismael, Natanael, Josabade e Eleasa. Dentre os levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dentre os cantores, Eliasibe. Dentre os porteiros, Salum, Telém e Uri. E dentre os outros israelitas, dentre os descendentes de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dentre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Dentre os descendentes de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Dentre os descendentes de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dentre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jesube, Seal e Jeremote. Dentre os descendentes de Paate Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binui, Manassés. Dentre os descendentes de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dentre os descendentes de Assum, Matenaia, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dentre os descendentes de Bani, Maadai, Arão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazai. Dentre os descendentes de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadbai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dentre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da tua doce presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade, para que em nome de Jesus nós possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Que pela tua palavra nós sejamos dirigidos e que possamos sair daqui diferentes, fortalecidos. Fala, Senhor, aos nossos corações, fala-nos individualmente, nos fala também coletivamente, nos guia como igreja do Senhor. Pai amado, nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem de Ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor e toda preocupação com as coisas lá fora. Pai amado, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora e pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós vimos no culto passado que Esdras se pegou diante de uma situação bem complicada. Alexandre, desliga aqui, por favor, só para não ficar meio... Tá bom? Tá bom. Esdras se pegou no meio de uma situação que... Ih, já coisou aí de novo, né? Tá tudo meio assim, né? Acho que é porque o São Paulo vai ganhar no Flamengo. Tá tudo... Vocês estão percebendo, né? Tá tudo meio... Enfim. Esdras se pega numa situação que o povo retorna, as coisas parecem que estão todas muito bem, obrigado, estão andando, o templo está construído,
O trabalho está acontecendo, é a segunda leva de judeus que retornam de Jerusalém. Nós vimos que essa é a tônica, né, de todo o livro de Esdras, os retornos, as duas levas de retorno de judeus para Jerusalém. E ao contrário de todo o trabalho que teve a primeira leva ali com Zorobabel, parece que Esdras tem um pouco menos de trabalho. Na verdade, parece que Esdras é mais criterioso, essa é a verdade. Esdras ele é mais cuidadoso, então ele acabou regindo as coisas todas muito bem. E agora eles estão em Jerusalém, estão instalados, e as coisas parecem que estão correndo todas muito bem, até que ele é surpreendido com alguns homens do povo que vêm até ele dizer que havia algo de muito errado acontecendo no meio do povo. Que homens de Israel estavam se casando com mulheres de outros povos, que estavam lá, né, por conta do período do exílio ou nas cidades vizinhas. Só que isso é proibido. Nós vimos no culto passado o quanto Deus foi bem claro em relação a essa proibição do casamento com mulheres de outros povos. O quanto isso poderia levar a esse povo, principalmente, à idolatria. E a idolatria foi o pecado que colocou o povo de Israel no exílio. Eles foram levados para lá por consequência do seu pecado de idolatria. Deus então permitiu que eles fossem punidos assim com esse período de exílio. Agora Deus permite que eles voltem e eles estão justamente ali se envolvendo novamente com algo que vai os levar ao mesmo pecado. Já é pecado eles estarem se envolvendo com as mulheres estrangeiras, porque isso era proibido por Deus, segundo aquilo que já estava expresso anteriormente. Agora, além disso, eles vão ser levados à idolatria por estarem se envolvendo com outros povos. Nós vamos ver como é interessante isso, que quando vier Neemias, já vou dar, né, igual quem assiste filme, conta o final. Lá em Neemias, vocês vão ver que lá no final, acontecia de novo. Povo de coração muito duro. E aí, meus irmãos, Esdras se pega diante dessa situação e Esdras fica desolado, arrasado. Nós vimos isso aí no capítulo de número 9, o quanto Esdras se pegou ali estarrecido com toda aquela situação. Como assim, gente? Deus tão bom. E ele expressa isso, né? Nós vimos que boa parte do capítulo 9 é a oração de Esdras. Esdras se pega ali no meio do povo, no final da tarde, se pega ali em oração diante de Deus, colocando diante de Deus todo um clamor por conta dessa situação, se lamentando por conta disso, e entre outras coisas, o que ele expressa ali na sua oração, você pode, se você não acompanhou, você pode ler em casa depois, entre outras coisas, o que ele está expressando é ali, gente, como assim? Deus foi tão bom conosco, nos livrou do exílio, nos livrou dos povos inimigos, concedeu da sua graça para conosco, nos permitindo retornar. Nós não merecíamos, nós merecíamos ser condenados, nós merecíamos a morte, mas ainda assim Deus foi tão bom conosco. E nós estamos aqui cometendo o mesmo pecado novamente, nos aproximando daquilo que é completamente distante de Deus. Então ele expressa isso aqui, são as palavras de Esdras no capítulo de número 9. Então ele se lamenta, chora, se coloca diante de Deus, se rasga diante do Senhor. O versículo 15, é o último versículo aí do capítulo 9, ele diz: ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Então a conclusão da oração de Esdras, ou pelo menos o trecho que ficou registrado, é: Senhor, nós sabemos que Tu és justo e nós merecemos realmente a condenação. Estamos aqui diante de Ti. Esdras se abre diante do Senhor, primeiro que ele se coloca numa situação de um pecado que ele nem havia cometido. E ele toma como seu também o pecado do povo. Ele se coloca ali como alguém que intercede pelo povo.
Nós somos o povo de Deus e nós precisamos lamentar por aquilo que nós fazemos contra a vontade de Deus. Esdras se coloca ali nessa condição e diz assim: Senhor, nós estamos aqui, suscetíveis à tua vontade. É o que o Senhor quiser fazer conosco. Se quiser nos condenar, se quiser nos abater, se quiser nos voltar novamente para as garras de um outro povo, fica ao encargo do Senhor. Então ele não se coloca diante de Deus arrogante, ele não se coloca diante de Deus tentando demonstrar que tinha, algo para barganhar com Deus. Não, Deus, nós erramos, nós pecamos e nós estamos aqui nas tuas mãos. E nós falamos sobre isso, meus irmãos, que precisamos nos colocar diante de Deus numa condição de humildade quando nós oramos. Porque Deus pode fazer segundo o seu favor, mas, como bem falado, é o favor dele. É o favor dele, se ele quiser fazer. Nunca por nossos méritos. Então assim nós temos que nos colocar diante de Deus. Foi assim que concluímos o capítulo 9. E aí quando inicia o capítulo 10, a história está aqui continuando, né, nesse mesmo momento, vamos dizer assim. O versículo 1 nos diz que enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. O que nós vamos ver a partir de agora é que toda essa injustiça do povo será reparada por Deus. Deus vai tratar o coração desses homens. Haverá aqui uma espécie de uma reforma. Alguns apontam que houve aqui algo como que um avivamento, e nós vamos explicar o porquê disso. Mas especialmente, meus irmãos, nós precisamos marcar aqui muito claramente o fato de que toda a reviravolta aqui tem início no clamor arrependido de um homem. Um homem orando diante de Deus, não exigindo, não colocando seus méritos, não tentando dizer para Deus assim: olha, nós erramos nisso, mas nós somos bons nisso aqui. Como muitas vezes nós queremos fazer. Olha, eu até errei nisso aqui, mas tem tantas coisas boas que eu faço. Tem tantas coisas boas aí que eu consigo contribuir. Um errinho meu vai desconsiderar. Então, às vezes, a gente quer fazer isso. Esdras não fez isso. Ele chegou diante de Deus, clama, chora diante do Senhor. O texto nos diz que ele estava orando, confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus. Era isso que Esdras fazia. Orava, confessava e chorava prostrado diante de Deus. E aí o que nós temos, meus irmãos, talvez não necessariamente isso aqui seja uma regra, mas o que nós temos é que Esdras, enquanto toma essa atitude de estar aqui em oração diante de Deus, o texto também não nos revela quanto tempo isso aqui durou, mas o certo é que não tardou muito para que Esdras tivesse, então, a sua oração respondida por Deus. Ele estava, o texto diz que enquanto ele estava, enquanto orava, enquanto confessava, enquanto chorava prostrado, chega então próximo a ele, diz a palavra que uma grande multidão do povo, homens, mulheres e crianças, e começam a se reunir em volta de Esdras. Começam a se reunir em volta daquele homem que clama diante de Deus, que lamenta diante do Senhor, que chora diante dele, que leva de uma forma intercessória para Deus toda essa situação. E nós vemos aqui, meus irmãos, o quanto tem valor diante de Deus uma oração. Nós vemos aqui também como o nosso choro pelo pecado, inclusive pelo pecado de outras pessoas, pode fazer, meus irmãos, com que essas pessoas chorem também. Chorem pelos seus pecados, chorem pelos seus erros, chorem começando a perceber aquilo que fizeram. Isso é muito importante. Porque muitas vezes, aquele que peca,
aquele que erra, aquele que falha, que desfaz a vontade de Deus, ele não vai estar percebendo o que ele está fazendo. Ele faz, acha que está bem, que as coisas podem continuar correndo. Nós vamos ver daqui a pouco que havia ali homens dentre os líderes. Nós vimos inclusive isso no culto passado. Mas vamos reforçar isso aqui hoje no texto. Homens entre os líderes, entre aqueles que estavam ali conduzindo o culto, inclusive. Estavam ali pecando. E imagine vocês que eles estavam todos os dias pecando, porque estavam casados, ou seja, não era uma condição, não era sequer, e já seria grave, dizer assim, ó, eles estão indo ali dar uma pulada de cerca. Pior, eles estão instalados em casa, com um casamento com alguém que Deus proibiu. Então isso era gravíssimo. Mas iam ao culto, trabalhavam, estavam no meio da sociedade, cultuavam junto com os demais, ofertavam, faziam sacrifícios. E para eles nada estava errado. Mas como o choro de um homem, o lamento de um homem, alguém que começa ali, nós vimos no culto passado, né, que a sua oração soou como uma pregação, porque ele orou em voz alta ali no meio do povo. E aquilo foi começando a dar estalos na cabeça de cada um, a tal ponto que agora uma multidão procura Esdras naquele lugar. Eu digo a vocês, meus irmãos, que eu vou completar 2015, completa agora em abril, dia 20, acho que 6 ou 3 de abril, 9 anos de ministério pastoral. Quase sempre pregando todas as semanas, domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. Quantas vezes vi, por meio da palavra de Deus, pessoas depois nos procurarem para dizer assim, pastor, ó, bem falado isso aí, quando você falava isso aqui, eu comecei a perceber o meu pecado, o meu erro, a minha falha, eu estou falhando lá em casa, eu estou errado nisso, eu não estou bem nisso, eu estou me prostituindo, eu estou preso em pornografia, eu não estou sabendo lidar com o dinheiro, eu tenho sido errado nisso e naquilo. Quantas vezes, meus irmãos? Quantas vezes? Pessoas dizendo, eu tenho que corrigir a minha relação com a minha família, eu tenho que corrigir minha relação no meu trabalho. Quantas vezes? Por meio da pregação. O quanto é importante, meus irmãos, apresentar aquilo que é a verdade de Deus, a influência que isso tem sobre a vida das pessoas. Claro, todos podem, todos de alguma forma se pregam, se oram e se vivem a palavra de Deus, de alguma forma vão despertar isso nas pessoas em algum momento. Mas também vemos aqui o quanto a influência de homens responsáveis pelo povo, líderes, a influência que essas pessoas têm. Quando alguém que tem um microfone na mão, alguém que dirige uma igreja, alguém que lidera pessoas, alguém que tem influência na internet, usa disso para enganar as pessoas, não prega o evangelho, não prega a verdade, não prega aquilo que está na palavra de Deus, está no mínimo desperdiçando toda essa possibilidade que Deus dá a essas pessoas de transformar o coração dos outros por meio da palavra de Deus. Essa responsabilidade dada por Deus, ela deve ser usada para a glória dele. Nós vemos aqui isso acontecer por meio da oração, do clamor, do arrependimento de Esdras, da sua confissão. Estão aqui homens, mulheres e crianças, uma multidão se reunindo, e diz o texto, eles também choravam amargamente. Esdras começa a chorar e não é nem ele quem pecou, mas agora se aproximam dele aqueles que pecaram e choram também amargamente. Esdras, lamentando aqui profundamente as corrupções do povo, lamenta isso de uma forma pública, e isso aqui está tocando o coração do povo, a tal ponto que agora eles percebem que aquilo que eles estão fazendo de fato é muito grave. Mais uma vez, talvez eles não estivessem entendendo a gravidade de tudo isso. Talvez eles não estivessem entendendo quão sério é o que eles estão fazendo. Mas agora, quando o líder do povo está ali e lamenta e clama e coloca e se dirige para Deus e eles começam a ouvi-lo, eles
começam a perceber, olha, nós estamos errados, isso é muito grave. E eles chegam ao ponto de chorar, tal qual Esdras estava chorando. Talvez no primeiro momento ficaram calados, atônitos também, o texto não nos diz. Até aqui, diz o versículo 2, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão. Secanias foi um dos homens que voltaram com Esdras, talvez tivesse mais proximidade com ele. Ele diz então a Esdras, olha o que ele diz no versículo 2, fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Ele se aproxima e o que ele coloca agora aqui em palavras é aquilo que estava descendo no choro do povo. O reconhecimento de que eles haviam pecado. Ele reconhece a culpa do povo. Nós pecamos. Nós agora estamos assumindo isso. Era uma questão muito clara, ela não podia ser escondida, não podia ser negada, não podia ser desculpada, no sentido de, deixa para lá, não dava. Era algo sério demais. E aí ele chega então e se coloca. O texto também não nos deixa claro se Secanias foi um desses homens que estava pecando também. Não tem essa clareza aqui nesse momento. Porém, talvez tal qual Esdras, ele assume o pecado junto com o povo. E nós vimos no culto passado o quanto é importante isso, que nós não sejamos aqueles que simplesmente dizemos, são só os outros, não somos nós. Se o Brasil tem falhado, se muitas coisas temos nos voltado contra Deus, se estamos à beira de aprovar e legalizar aborto, ou uso de drogas, ou quaisquer outras coisas, se a nossa política desonra a Deus, se o que fazemos muitas vezes desonra o Senhor, se somos o povo do jeitinho, a tal ponto de dizer que o jeitinho é brasileiro, nós falhamos também como igreja. Nós falhamos porque nós temos a responsabilidade de transformação. Se não estamos transformando, temos falhado também. E temos que reconhecer isso diante de Deus. Então temos que chorar, lamentar, pedir perdão a Deus. Senhor, o país está assim. Perdoa a igreja, perdoa, Senhor, meu Deus, nós que não temos conseguido fazer o suficiente. Nos ajuda. E clamar ao Senhor por esse perdão. Secanias faz isso. Chega e diz, nós somos infiéis, casamos com as mulheres estrangeiras. Mas ele diz, mas apesar disso ainda há esperança. Porque ele começa ali a perceber, meus irmãos, que precisa animar aquele homem de Deus que está à frente do povo e que está ali devastado com toda essa situação. Então esse homem começa a perceber a esperança. A situação é muito séria. Mas há um jeito, há um caminho, há esperança para Israel. E a esperança do povo ser restaurado, ela é a mesma esperança que havia os restaurado em outras vezes. Que os livrou de povos inimigos, que os tirou do Egito, que os tirou da Babilônia e que agora tem que agir sobre eles. Assim como nós, meus irmãos, a nossa esperança, ela não muda. A nossa esperança é o Senhor, amém? Amém. Aquele que nos tirou no dia quando, de repente, eu e você não conhecíamos o seu nome, ele foi lá e nos resgatou. Ele que talvez livrou a mim, a você, em um momento de enfermidade, um momento de preocupação, de angústia, de ansiedade, de depressão, de dor, de pobreza, de qualquer sofrimento. O mesmo, aquele mesmo que nos deu esperança, meus irmãos, é o que continua a nos dar. Então nós podemos sempre dizer, ainda há esperança a Israel. Ainda há esperança ao povo de Deus, ainda há esperança à igreja. Nós precisamos ser aqueles, meus irmãos, que vamos dizer, ainda há esperança, amém? Nós somos esses. Nós não somos aqueles que vão lá e derramam o caos. Pode estar tudo se acabando. Fim dos tempos aí, pastor, está vendo não? Povo, vocês não estão vendo? Está tudo se acabando, Jesus está voltando. Então, o povo bombardeando o outro. Irã nunca tinha atacado Israel, resolveu atacar essa semana. Deixou logo para perto do meu aniversário, já mês que vem. Tanta coisa para acontecer nesse mundo agora, guerra, Aí deixou para agora.
A mulher ontem levou um morto para o banco. Eu já vi muita gente chegar morta no banco, morta de dívida, mas morta de morta foi a primeira vez. Vocês viram o vídeo? Coitado do morto. Ou dela, não sei, porque o morto já estava morto, enfim. Aí a gente diz, pastor, olha aí, ó, não tem mais esperança nesse mundão, não. Meus irmãos, se nós olharmos para o mundo, nesse não há esperança. Mas se nós olharmos para o Senhor Jesus Cristo, nele há esperança, amém? Então é essa a única esperança que nós podemos proclamar. Quando alguém chega perto de nós e diz assim, ó, não tem esperança. A gente diz, nós temos uma esperança e a nossa esperança é Jesus Cristo. Ah, mas não vai consertar esse mundo. Pô, não estou falando de consertar esse mundo. Eu estou falando de uma esperança viva e eterna, de um lugar que Ele tem reservado para nós. Então Ele é a nossa esperança. Então nós precisamos fazer isso, diante dos pecados, dos sofrimentos e das dores. Nós somos aqueles que declaram, ainda há esperança. Então foi isso que Secania fez. E aí ele vai lá, e agora ele tenta erguer Esdras, colocar nas mãos dele a possibilidade de guiar aquela situação. Ele diz no versículo 3, façamos agora um acordo diante do nosso Deus, e mandemos de volta todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor, e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Então o que ele faz aqui basicamente? Secanias, ele tem um plano. Qual é o plano? Vamos corrigir? Vamos mandar as mulheres embora, os filhos delas também. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão dos filhos. Mas se Deus não se agrada, não dá para a gente continuar junto com isso. Então o único jeito vamos mandar isso embora. Se é essa a solução, se é esse o jeito, vamos pegar então e resolver essa questão. Mas é algo interessante, ele diz assim, mas apesar disso, desculpa, mais embaixo. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Ou seja, ele tem o seu plano, ele tem a sua ideia daquilo que deve ser feito, mas ele diz, mas que isso seja em conformidade com a lei. Isso aqui é tão importante para nós. Tudo que a gente vai fazer, meus irmãos, que a gente quer resolver uma questão, a gente tem que pensar que isso seja feito em conformidade com a lei. E não apenas a lei dos homens, para a gente não ser preso. Imagina, você vai resolver seu problema de dinheiro, claramente você vai dizer vou assaltar um banco e aí está tudo resolvido. Não. Que seja tudo feito em conformidade com a lei dos homens, só para você não ser preso. Mas principalmente com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Quero resolver as questões da minha vida. Como é que eu vou resolver? De acordo com a palavra de Deus. Pastor, tá problema no meu casamento, não aguento mais, está difícil, blá, 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 blá. Você quer resolver? Quero. Qual a sua solução? Vou separar, vai embora, cada um vai para o seu lado e resolveu. Tá, sua ideia é sua ideia, mas não é a palavra de Deus. Então se a gente vai resolver uma questão, que possamos resolver, mas segundo a palavra de Deus. Isso é fundamental. Os nossos planos precisam ser encaixados dentro dos planos de Deus, da sua verdade. Então como eu resolvo qualquer coisa? De acordo com a vontade de Deus. Por que tirar a própria vida não é a solução? Porque nós não vamos ver o Senhor nos orientando a tirar a própria vida. Porque divórcio não é a solução. Porque a gente não vai encontrar o Senhor dizendo, vão lá, divorcie mesmo, vai lá. A gente não vai encontrar. Porque roubar não é a solução. Porque a gente não vai ver Deus dizendo que roubando a gente vai resolver alguma coisa. Então a gente começa a pensar as coisas e encontrar as soluções, mas antes de tudo a gente precisa encaixar isso naquilo que a palavra de Deus diz. É o que Secanias está falando. Eu tenho uma ideia aqui, tudo bem, mas façamos tudo segundo a lei de Deus. Esdras, então, é aconselhado a tomar conta daquela situação. Ele está abatido, mas Secanias quer tirar essa melancolia dele, quer devolver a ele esperança, quer fazer com que ele perceba, então, que dá para continuar. Quantas vezes nós precisamos fazer isso, meus irmãos, uns com os outros? Aquele nosso irmão que está sem esperança, aquela nossa irmã que já não acredita mais que as coisas vão se resolver. Nós somos aqueles que chegam perto para dizer assim, olha, vamos ter esperança, vamos orar, vamos acreditar, Deus pode fazer, Deus pode mudar, vamos lá, erga essa cabeça, lava esse rosto,
Falei, ergue essa cabeça e você achou que ia falar aquela outra música lá, né? Ah, o Alexandre já sabe qual é. Ergue essa cabeça, lava o rosto, vamos lá. Para a gente fazer a vontade de Deus, para a gente poder então viver aquilo que a palavra de Deus diz, a gente tem que começar a despertar. Então, muitas vezes nós vamos ter essa responsabilidade de chegar nos nossos irmãos, por mais bem intencionados que eles sejam, se estiverem abatidos, eles não vão conseguir continuar. Então a gente chega lá e diz assim, meu irmão, minha irmã vão continuar. Sempre, meus irmãos, sempre vai ter um mais animado. Sempre vai ter um que acredita. Sempre vai ter um que tem esperança mais do que o outro. Sempre vai ter. Então se é você, não abra mão disso. Amém? Não abra mão. Está lá no casamento. Se um está mais para baixo, o outro vem e levanta. Aí o outro agora mudou a posição da cama aqui. Agora é esse aqui que está com problema. O outro levanta. Sabe que eu não entendo? Casal quando começa a me dizer assim, não está indo para a igreja, que sabe como é, pastor? Ela está assim, ele está assado. E você é uma banana? Porque se ele está assim, ergue esse macho. Se ela está assim, ergue essa mulher. Nunca, meus irmãos. E a gente não é assim, alecrim dourado. A gente é gente. Mas nunca aconteceu lá em casa dizer assim, um tá cabisbaixo, não sei o quê, agora fica aí, nunca mais vai. Não. Levanta, rapaz. Bora. Vamos lá. Não, é isso aí. Não, a gente tá mal. Ficar aqui, a gente vai ficar pior. Vamos para lá, ouvir uma palavra de esperança, de confronto, que nos leve a se arrepender, alguma coisa. Mas nós vamos. E a gente faz isso. E se faz com amigos, se faz com irmãos de igreja, com familiares, a gente faz isso. Porque pelo menos um tem que ter com esperança. Pelo menos tem um que tem que acreditar. Não, João? Tem um filme lá que tu assistiu outro dia? Eu Sou a Lei. Eu Sou a Lenda. Sou ruim de filme mesmo. Você já assistiu Eu Sou a Lenda? Só fica um cara. Pronto, é só um preciso. É só um preciso para acreditar. Se uma igreja estiver caída, mas tiver um que acredite, que esse pregue e anime os irmãos, amém? Que esse pregue e anime os irmãos. Se tiver um numa casa, que esse fale em nome do Senhor. Que esse anime as pessoas. Que esse dê uma boa perspectiva. Não entra na onda daqueles que estão caídos, desanimados, abatidos. Não entra na onda. Embora Neemias aqui, Esdras, se apresente aqui como alguém que, apesar do seu choro e do seu lamento, está muito bem intencionado. Mas ele está um tanto abatido. Secanias vem e diz então, levante-se, versículo 4. Essa questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Olha o que Secanias faz. Vamos lá, meu irmão, te levanta aí. Pecou todo mundo aqui, está todo mundo errado, mas vamos lá. Não tem ninguém melhor para resolver essa situação que você. Te levanta. Vamos lá. Vamos dar jeito nessa situação. Toca esse povo aqui, que a gente está todo mundo errado. Quer dizer, Secanias é como se ele dissesse, eu não posso fazer muita coisa, mas se uma coisa eu posso fazer e é te animar, meu irmão, eu estou aqui. Te levanta e ajuda a gente. E o texto diz então que Esdras se levantou. Esdras se levantou e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. O que Esdras fez? Se levantou, chamou ali os homens principais, sacerdotes, os levitas, chamou o povo e disse assim, vocês vão fazer o que for sugerido? E o povo que já vinha reconhecendo que estava errado, disse, tá bom, nós vamos fazer. Concordaram. Então ele chamou o povo e disse, olha, a gente precisa resolver, mas vai ter que fazer. Porque não adianta só saber a teoria sem fazer. Não adianta só a gente conhecer o que a palavra de Deus diz e a gente sair daqui e não colocar em prática. Não vai adiantar de nada.
Não vai adiantar de nada. Eu sempre conto a história que eu atendi um casal, povo recém-convertido, aí estavam lá já estavam morando junto, né? Aí encontraram, falaram assim, pastor, conversar comigo depois do culto, né? Pastor, estamos aqui, né? Novos convertidos, querem batizar, resolver essa vida. E aí eu falei, e aí, como é que tá a vida de vocês? Vocês estão juntos, tá? Vocês moram onde? Não, a gente mora junto. Eu falei, tá bom. Você tem mãe, tem pai? Não tem. Você tem mãe, tem pai? Tem. Pastor, o que a gente faz? Separa. Você volta para sua casa, seu pai, sua mãe, você volta para casa, seu pai, sua mãe. Não é porque a gente já está junto, não sei o que. Não, peraí, vamos parar bem aqui. Porque você veio aqui para entender o que a palavra de Deus diz isso. Vocês não são casados, então volte cada um para sua casa. Quando vocês casarem, vocês juntam de novo. Até lá, você resolve dessa maneira. Aí ficaram assim, moral da história? Desviaram depois, afastaram, não continuaram. Por quê? Porque é muito fácil, meus irmãos, a gente querer só escutar aquela palavrinha que diz o que a gente quer fazer. É fácil demais. Agora, quando a gente se dispõe à palavra do Senhor, a gente tem que ouvir e dizer assim, olha, eu tenho que sair daqui e tentar colocar isso em prática. Lutar para que isso aqui possa acontecer na minha vida. Corrigir aquilo que está errado. Então, principalmente quando se fala de pecado, a gente tem que sair daqui, meus irmãos, com sangue nos olhos para chegar lá fora e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Então, foi o que Esdras fez. A primeira coisa, eu quero saber se vocês vão fazer. Se vocês não vão fazer, a gente para bem aqui e a gente espera só o juízo de Deus. Vocês vão fazer? O texto diz que o povo concordou. E eles jurando, então, que iriam fazer aquilo que Esdras colocasse, Esdras, então, vai em direção a Deus. Ele quer ouvir Deus. Diz o texto, ele retirou-se de diante do templo de Deus, foi para o quarto de Joanã, e enquanto esteve ali não comeu nem bebeu nada, então ele pega um tempo aqui de jejum para orar, continuando lamentando ali a infidelidade deles, mas buscando a Deus. Ele quer ouvir Deus. Ele quer saber o que Deus quer. O problema é que às vezes a gente está errado e a gente não quer muito ouvir Deus. A gente só quer que as coisas se resolvam assim, pá. A gente não quer passar o período do lamento, do sofrimento, de entender que tem consequência. A gente queria só que Deus chegasse e apagasse assim, e a gente diz assim, tá bom, resolve logo isso aí, tá bom, eu tô errado mesmo, bora. Não pode ser assim não. A gente tem que ouvir o que Deus quer. A gente tem que ouvir o que Ele tem que dizer. A gente tem que aceitar as consequências. Esdras, então, foi adiante de Deus, buscar o Senhor. Foi buscar, então, aquilo que Deus tinha para ele falar. E diz o texto, então, no versículo 7, fez, então, uma proclamação em todo o Judá. Então, a consequência dessa busca a Deus proclamou a todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Então, todo o povo que havia voltado, que estava ali, todo mundo vem para Jerusalém. Então, Jerusalém tinha as cidadelas em volta. Então, todo mundo vem para cá. Vamos vir todo mundo para cá. Versículo 8. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. Olha o que acontece. Os líderes compraram a ideia. A gente está sofrendo, a gente fez errado e agora tem que estar todo mundo aqui. E quem não vier? Quem não vier vai perder tudo. Pronto, está decidido. É claro, meus irmãos, que talvez fosse algo que de repente não se aplicasse hoje dentro da nossa realidade, mas a ideia aqui era muito válida. A ideia de que quando nós precisamos corrigir algo, não dá para ficar abrindo concessões, aceitando exceções, não. A gente tem que dizer assim, olha, vamos lá, é isso que tem que ser feito. E todo mundo então passa a aceitar que precisa ser feito algo. E quem não aceitasse? Quem não aceitasse, os líderes disseram, olha, se não aceitar, a gente vai perder tudo. Quem não aceitar vai perder suas posses. E esses líderes aqui, nós vimos, são também pessoas, muitos deles, que estavam no mesmo erro. Mas eles não querem levar isso adiante. Eles querem resolver as questões. E aí, então, o texto diz que
No prazo de 3 dias, versículo 9, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém. E no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. A mesma praça onde onde Esdras, já estou com Neemias, onde Esdras estava ali orando. Eles se reuniram. O texto diz, todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Gente, isso aqui é maravilhoso. Esdras se reúne ali com aquelas pessoas, tendo enviado ordens para que eles estivessem ali. 3 dias estão todos lá, deu tempo ali de todo mundo chegar. E perceba, às vezes passa um tempinho, a gente já vai perdendo o temor, a tristeza pelo nosso pecado. Vai passando os dias, a gente vai perdendo isso às vezes. Passou 3 dias, eles ainda estão ali se reunindo e abatidos, o povo está abatido, está todo mundo abatido. Isso é muito importante, a gente não perder a consciência do nosso pecado, a consciência do nosso erro, até que nós encontremos a solução de arrependimento diante de Deus. Então eles não perderam, 3 dias depois eles estão lá e algo talvez da parte de Deus aqui, essa chuva, chovia muito. E a gente sabe que a chuva muitas vezes traz aquele ar de melancolia mesmo. Então pensa, o povo está ali reunido, espaço aberto, e naquele dia que está marcado de todo mundo se reunir, chove muito. Então é como se fosse de fato, e talvez fosse exatamente isso, um sinal da parte de Deus, de reprovação pelo erro deles. E eles estavam então lá, chorando, e imagine você, todo um povo reunido, lamentando, chuva e lágrimas se misturando com a água da chuva. Gente, que cena! Que cena! Mas o povo está lá, esperando então as palavras de Esdras. E o versículo 10 nos diz que então Esdras se levantou e lhes disse: vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. Presta atenção. Esdras tem agora a oportunidade de falar a eles. Antes Esdras estava falando a Deus. Agora Esdras vai falar a eles. Pense você que estão aqui líderes, sacerdotes, levitas e todo o povo. E agora só para a gente colocar num contexto mais contemporâneo, Esdras como se fosse o pastor da igreja, uma mega igreja, uma igreja respeitada, só onde muitas pessoas pecaram. Esdras não está aqui pensando, mas se eu falar muito sério com esses irmãos, eles vão embora. Se eu confrontar o pecado desses irmãos, eles vão me deixar aqui, a igreja vai ruir, vai ficar... Não, o único compromisso de Esdras é com a palavra de Deus, é em ser o mensageiro de Deus. Esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso compromisso. Não é porque a pessoa vai achar, eu vou falar, os irmãos vão ficar tristes. Eu vou falar, esse ali não vai gostar. Eu vou falar, aquele ali vai se sentir constrangido. Não, o compromisso de Esdras é com a palavra de Deus. Então agora ele é muito claro, vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com as mulheres estrangeiras, aumentaram a culpa de Israel, e só tem uma saída para vocês: confessem o seu pecado ao Senhor, confessem diante de Deus, façam a vontade dele, e depois de confessar o pecado, tomem uma atitude, separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. Porque tem gente que acha que é assim, né? Confessou, tá bom, aí agora daqui a pouco já volta. Não. A confissão ela só é genuína quando ela vem acompanhada da atitude de mudança. Isso aqui é um verdadeiro avivamento. Porque as pessoas estão sendo levadas a não apenas conhecer a verdade de Deus, mas a uma mudança profunda do seu entendimento e das suas ações.
Isso é um avivamento. A nossa geração confundiu muito avivamento com movimento, com energia, com, sabe, gritaria. Isso não é avivamento. Marcam-se noites do avivamento, cultos de avivamento. Não, meus irmãos. Avivamento leva a uma genuína transformação. Qual foi a grande marca do avivamento no dia de Pentecostes? A confissão, o arrependimento e a conversão daquelas milhares de pessoas quando Pedro começou a pregar. Na Europa, na Itália, século XV, se não me falha a memória, um padre chamado Savonarola, em Florença, na Itália, começou a pregar e começou a confrontar os pecados do povo. E a história conta que milhares e milhares de pessoas começaram a ir escutar as palavras pregadas por aquele homem, que começando a confrontar o pecado do povo, que estava envolvido em prostituição, pornografia, roubalheira, o povo começou, conta a história, a ir à praça de Florença, não mais para sentar e jogar a conversa fora. Eram feitas pilhas e pilhas e pilhas de livros, eles tinham muita literatura ruim, contrária à palavra de Deus. Livros, posses, bens oriundos de enganação, de roubo. Eles começaram a levar isso e queimar. O povo começou a desapegar daquilo que eles tinham, que não era agradável a Deus. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Quando as pessoas são levadas a não apenas uma confissão da boca para fora, mas uma decisão de mudança. Isso Deus faz. Contei para vocês, né? Quando eu apaguei minhas músicas do computador, contei, né, 300 mil vezes, hoje vai ser 300.001. Eu tinha muita música no computador, baixava as músicas, tempo que a internet era pingada, né, escassa, eu achava o máximo ter uma porrada de música no computador, de tudo, né, mas principalmente pagode, a gente tá tocando ali o poder, principalmente pagode, tinha muito, e eu achava o máximo quando os colegas iam lá pra rua, e eu botava o som de casa bem alto, com as músicas que eu tinha, que era tipo exclusividade, gravava das rádios fora, tal, que eu pegava na internet. Hoje você compra CD ali, você não, né, porque vocês são crentes, mas o pessoal vai lá, compra CD, não sei o que, MP3, sei lá, baixa na internet, façam. Mas naquela época não era assim não, era bem difícil. Então era tipo, uau, a galera ficava assim, quando eu tinha uma música, várias músicas que ninguém tinha. E aí quando a gente converteu de verdade lá em casa, eu, meu irmão, aí a gente tomou essa decisão, cara, chegou a hora, vamos apagar. Primeiro a gente foi com os físicos, né, CD físico que a gente tinha. O da Joelma foi o mais fácil da gente quebrar. Pá! Calypso. Mas esse pagode foi uma dor, ó. Foi uma dor. Aí a gente chegou lá, tem um atalho lá, né? Shift Del. Não volta nunca mais. Apagou tudo lá. E vamos viver sem isso aqui. Às vezes a gente fica sendo apegado com aquilo que nos afasta de Deus. O cara está mudando, está transformando, faz um favor para você, chuta aquilo que afasta você de Deus, chuta para longe. Só não se for pessoa, tá? Você só se afasta, não precisa chutar a pessoa, mas ele se afasta. Mas tira de perto de você aquilo que te afasta de Deus. O povo está aqui se arrependendo e Esdras diz, olha, tem que se afastar dessas pessoas, vocês têm que separar delas e pronto, acabou. Não dá. Às vezes a gente está querendo, tá aqui, ó, o meu pecado. Aí a gente descobre que isso aqui é pecado. Ao invés da gente pegar isso aqui e jogar lá longe, a gente leva assim e diz assim, ô Deus, santifica o meu pecado. É assim que a gente faz muitas vezes. A gente fica querendo que Deus santifique o pecado. A gente fica querendo que Deus vá lá e corrija o nosso erro. E não é assim, meus irmãos. Primeiro a gente desiste, entrega, abandona e deixa Deus trabalhar segundo a sua forma, amém? É isso que a gente faz. A gente corrige.
A gente se arrepende e diz assim: Deus, agora toma conta. Faz segundo o teu querer. É como o exemplo que eu falei dos jovenzinhos. Pô, vocês querem casar e querem viver para Deus? Ótimo. Será que mata muito vocês se vocês voltar cada um para a casa dos seus pais e passar 3 meses até vocês casarem de novo, agora oficialmente, agora viver unidos para a glória de Deus? Vai matar vocês? Não, volta lá. É super rápido, gente. Eu não sei se disser para vocês, mas é que amanhã eu vou completar 15 anos do meu sim do namoro. E em outubro a gente completa 15 anos do casamento. Foi exatamente isso. 6 meses entre o sim do namoro e o sim do casamento. É muito rápido. Dá para ser rápido. Quem é um homem de verdade, quem é mulher de verdade, quer fazer as coisas para a glória de Deus. 3 meses a gente namorou, 3 meses de noivado a gente casou. Pronto. Aí às vezes a pessoa fica, não, porque tem que comprar apartamento, tem que... Aí fica esse período todo fazendo aquilo que é errado, que desagrada a Deus. Vai lá, corrige. Só um papel, um troquinho lá no cartório. Resolve. Ame a Deus antes de tudo, amém? Ame a Deus. Aí o texto segue. Depois da repreensão aqui de Neemias, de Esdras. Ai, gente, é semana que vem, calma. Eu gosto muito de Neemias. Eu fui falar no começo, já era. A comunidade, versículo 12, toda respondeu em alta voz: você está certo. Você está certo. A grande maioria do povo admitiu o erro aqui. Devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou 2, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia. Depois que cada homem de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira de do Senhor nosso Deus por causa desse pecado. Esdras vai lá, repreende o povo. Agora, eles concordam que precisam dar continuidade àquilo ali, que há muitos que são culpados, mas são tantos os culpados que eles entendem que é necessário que não se faça aquilo com pressa. Às vezes a gente quer resolver tudo e diz assim, não, vamos lá, resolve com pressa. Tem coisa que não vai ser assim. Porque aqui eles fizeram algo que o direito moderno consagrou, né? Tem que fazer a individualização das penas. Não tem que conversar com cada um de vocês. Sabe por quê? Porque tinha gente que talvez tivesse casado com uma mulher que realmente continuava idólatra. Talvez alguns deles casaram com algumas mulheres que passaram a ser prosélitos, que eram gentios e que agora passavam a cultuar a Deus. Eles não se tornavam judeus, não tinha essa possibilidade, mas era aquilo que ficou conhecido na história como prosélitos. Então eles tinham que separar, mas o trato com a situação ali, individual, talvez fosse um tanto diferente, talvez uma dor diferente naquela situação. Falar com cada um, olhar no olho de cada um, tratar a dor e os erros de cada um. O texto vai nos revelar lá no final que alguns deles tiveram filhos. Então imagine você, aqueles que agora são pais, e eles vão ter que se afastar dos filhos. Na verdade, o texto como um todo, ele não nos traz clareza se os filhos foram realmente mandados embora com as mulheres. Apesar de ter sido a sugestão aqui de Secanias no versículo 2. Mas o texto ele termina sem essa conclusão para a gente. Se as crianças realmente foram mandadas embora com as mulheres. Mas imagine você que precisa tratar cada uma dessas situações. E aqui tem algo muito importante. Porque ainda que o pecado seja algo doloroso, algo perverso na verdade, que precisa ser tratado com veemência, quando você trata o pecado de alguém, quando você orienta alguém acerca do seu pecado, você não quer matar a pessoa. Você não quer destruir a pessoa. E por isso tratar com cada um aqui talvez fosse tão importante. E foi isso que eles fizeram. Eles começaram então, marcaram um tempo para que eles pudessem
tratar com cada uma dessas pessoas, conversar com cada uma dessas pessoas. E eles foram fazer isso. O versículo 15 diz: somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão e o levita Sabatai, discordaram. Bom, é meio impossível que no meio de toda uma multidão dessa não houvesse nenhum tipo de oposição. Esses homens aqui se opuseram a esse tipo de tratamento. A palavra não nos diz qual foi a consequência disso para eles, mas nos traz aqui uma clareza de que ainda que estejamos fazendo melhor, com a melhor das intenções, fazendo corretamente, de acordo com a vontade de Deus, é possível que haja oposições, que pessoas não concordem, que não aceitem. Esdras parou por causa disso? Não, Esdras vai continuar, o plano vai continuar. Porém, ele fez questão de destacar que houveram pessoas que se colocaram ali em oposição. Esdras então chama esses homens, diz o versículo 16: e assim os exilados fizeram conforme o proposto. O sacerdote Esdras escolheu os chefes de família, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. E no primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso. Versículo 17 diz que no primeiro dia do primeiro mês, terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Olha que interessante. Eles investigaram aqui caso a caso. Durou, segundo o texto bíblico, 3 meses. 3 meses num trabalho intenso, todos os dias, conversando com cada líder de família. E olha a responsabilidade, os homens que estão aqui, que têm vindo no culto de homens, que a gente tem falado sobre isso. Olha a responsabilidade dos líderes de família. Ninguém chamou assim, chama essa mulher aqui para mim. Não, chama o chefe da casa, o líder da família. Chama ele, porque ele tem uma responsabilidade muito clara. É claro, meus irmãos, que isso aqui é um conceito dentro da palavra de Deus, é um conceito para aqueles que creem. Esdras está falando aqui com o povo de Deus, com os judeus. Ele está falando com quem crê. Então, para quem crê, isso aqui não pode ser algo desconsiderado. Os homens têm essa responsabilidade sobre o lar, sobre o pecado que recai no lar. Os homens têm essa responsabilidade. E não pode fazer como a deputada aí, não sei se vocês viram hoje, que ela diz que dia da família, dia 15 de maio, né, que por coincidência é meu aniversário do Alexandre, 15 de maio, dia da família, ela diz que vai fazer uma sessão solene lá na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, só com o homem. Porque toda a sociedade tem que saber que o homem é que é o cabeça da mulher, as mulheres têm que entender. Isso lá é jeito de ensinar a palavra de Deus para as pessoas? Isso envergonha o evangelho, gente. Você quer saber o nome da deputada, né? Vai lá na internet, você vai achar, não vou falar aqui não, que vai ficar gravado. Mas isso não é jeito. Agora a gente está aqui hoje, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Você está sentado aqui porque você veio ouvir a palavra de Deus. Então você vai ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que o homem ele tem essa responsabilidade. Por isso os homens foram chamados para prestar contas. Até porque o texto todo aponta que foram os homens que se casaram com mulheres estrangeiras. As mulheres sequer tinham esse direito de se casar com um homem estrangeiro. Ou não ousariam fazer isso. Então os homens foram chamados. E cada caso ali foi sendo tratado. Cada caso ali foi sendo visto. Os membros ali de cada família foram sendo colocados ali diante daquela questão. E por 3 meses, então, foram sendo tratados, confrontados, caso a caso. E o texto, então, vai nos revelar os culpados desse delito, a partir do versículo 18. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Versículo de número 23, dentre os levitas também. 24, dentre os cantores também. E dentre os porteiros também. E depois ele vai falar de todos os outros líderes, de todas as outras famílias. Preste atenção. O texto vai nos revelar aqui o nome, e talvez tenha sido isso para a vergonha deles, para o opróbrio deles, o nome
dessas pessoas, ficou registrado. Você lembra que nas 2 listas de retorno, a gente falou assim, o nome deles ficou registrado, para dizer assim, olha, essas pessoas que voltaram, que se dispuseram, que caminharam, para serem lembrados até. Agora os nomes estão registrados para vergonha, porque eles tomaram a atitude de ser contrários à vontade de Deus. E agora o texto está nos revelando aqui de forma bem clara e nominal, sacerdotes. Aqueles que deveriam estar ensinando a palavra de Deus ao povo. Levitas, aqueles que deveriam estar cuidando do templo, cantores, que deveriam estar adorando a Deus, estavam desfazendo da vontade do Senhor, e foram o quê? Chamados, confrontados, conduzidos ao arrependimento, punidos por conta disso. Aí a gente vive num tempo que tem lugar que as pessoas dizem assim, não, o pastor não pode ser, o líder não pode ser, vai envergonhar o líder. Não, vergonha fez ele quando traiu a mulher. Vergonha fez ele quando se relacionou com outro homem. Vergonha fez ele quando roubou o dia da igreja. Eles escolheram a vergonha. Eles escolheram o erro. Eles escolheram o pecado, e o que eles estão pagando agora é a consequência dos seus erros. Não é a igreja que envergonha um sacerdote que vai lá e comete pecado dessa maneira. Não, ele casa com a sua vergonha, ele casa com o seu erro, e nós não podemos aceitar isso. E aqui fica revelado algo muito interessante. Quem pastoreia o líder? Quem pastoreia o pastor? É a igreja. Esses homens estão sendo aqui chamados e confrontados pelo povo de Deus. Para nós hoje é a igreja do Senhor, amém? É a igreja que tem essa responsabilidade. Por isso a igreja tem que conhecer a palavra de Deus, porque se não conhecemos aquilo que a palavra de Deus diz, nós não vamos poder julgar segundo a justiça de Deus. Conhecer a palavra de Deus e ter coragem de ser de acordo com a palavra de Deus. Ora, se eu estou no lugar e aí eu começo a tomar conhecimento dos pecados do pastor, esse pastor tem que ser confrontado, tem que ser chamado a atenção. A igreja tem que chamar, os líderes têm que chamar, isso não pode ser guardado, não pode ser aceito. Aí a gente vê pessoas que passam anos e anos no lugar, que se conhecem os pecados, os erros do pastor, pelo amor de Deus, congregam em lugar onde se sabe que as pessoas são assim, fazem de uma maneira errada, e se aceita. Olha o exemplo da palavra de Deus. Não se pode, meus irmãos, se abraçar com o pecado, não podemos nos abraçar com o pecado. E tendo então agora a situação aparentemente sido resolvida, o texto nos conclui dizendo: todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Aqui fica para nós um tanto aberto, né? Como eu disse no começo, nós não sabemos se esses filhos foram expulsos também, o texto não nos deixa isso claro. Ficou alguém aberto aqui no relato de Esdras. Mas o que nós sabemos é que esse povo, levado ao arrependimento, se coloca diante de Deus buscando encontrar a justiça de Deus. E é nesse tom quase que melancólico que termina o livro de Esdras. É exatamente isso. Exatamente isso. E talvez o sentimento que nós estamos agora diante do texto seja algo que precisa nos fazer refletir profundamente. É esse sentimento, e talvez muito pior, que muitas vezes nós teremos quando nos deixamos levar pelo pecado. A vergonha, a melancolia, a tristeza, a dor, o desespero de recomeçar. Quem chegou, quem fez algo, quem serviu, e sendo pego em seu pecado, tendo que voltar a sentar no banco, se colocar junto aos demais irmãos num tempo, sabe, de correção, de juízo.
É exatamente isso, nós precisamos pensar sobre isso. É por isso que a igreja não tem, vamos dizer, assim, pena, porque não é para ter pena, porque é para ser assim, é para entender que isso é importante, porque mais importante do que salvar a nossa reputação, mais importante do que salvar nomes, como esses tantos nomes que nós lemos aqui, nos demos o trabalho de ler todos aqui, tão importante, ou mais importante, na verdade, do que salvar o nosso nome, é sermos salvos de fato diante de Deus, amém? Se o nosso nome precisar ser envergonhado, para que no fim das contas nós venhamos a nos arrepender e sermos salvos, que assim seja. Que assim seja. Nós temos um relato desse lá em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo precisou fazer isso, levar alguém à vergonha no meio da igreja, para que, ele diz, para que pelo menos a sua alma se salve no final. E nós precisamos ter essa consciência. Porque assim como nós lemos no livro inteiro aqui, que Deus é misericordioso, que Deus é amoroso, que Deus é bondoso, que Deus é gracioso e cumpre as suas promessas, nós terminamos o livro sabendo que nós, meus irmãos, nós não podemos desdenhar desse Deus. Nós não podemos jogar fora todo esse amor de Deus e correr o risco de ter vivido muito bem, de ter corrido muito bem e terminar de uma forma triste, melancólica, distante de Deus. Sei que todos nós, talvez aqui, tivemos essa empolgação, esse amor de começar um relacionamento com Deus, de caminhar, para no final a gente jogar tudo fora, para terminar a nossa vida, cabisbaixo, quando pessoas que façamos isso não. Conheço pessoas que se mostraram assim tão apaixonadas por Deus, fizeram várias obras em nome do Senhor, e estão terminando a sua vida envergonhadas, distantes de Deus, longe da igreja. Que triste é isso, meus irmãos. Que não seja assim conosco. Porque tão importante como começar bem, é terminar bem, é continuar bem, é viver para a glória de Deus todos os dias. Que assim sejamos nós. Então, assim como Secanias falou para Esdras, dizemos uns aos outros essa noite: vamos lá, nos levantemos, vamos viver para a glória de Deus, vamos honrar o nome do nosso Senhor, amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.